Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos trazer as últimas informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Segundo o vice-presidente geral do Vasco da Gama, Renato Brito, convocou os sócios do Vasco para a votação da AGE, que vai acontecer nessa sexta-feira, das 9 horas da manhã às 19 horas da noite. O tema dessa votação é sobre a SPE, né? Sociedade de Propósito Específico, no caso aí a empresa que ficará responsável pela venda do potencial construtivo e também ficará responsável por administrar, né, o novo estádio de São Januário. Então será muito importante vocês, que é sócio aí, comparecer para essa votação, né, que vai acontecer na sexta-feira. Vamos trazer aqui agora outra informação, que é no caso sobre a Nike. O Vasco da Gama anunciou, né, um novo clube de vantagens das empresas que são parceiras, né, do Vasco. E entre essas empresas que são parceiras, a Nike está entre elas. Só que nessa postagem que o Vasco fez, né, nesse anúncio das novas empresas parceiras do clube, o Vasco depois apagou a postagem, né? Mas já deu para entender que realmente a Nike vai vir na camisa do Vascão. A Nike é do Vascão. E como já tinha falado aqui em outros vídeos, né, sobre a Nike vai fazer um investimento muito pesado no Vasco, cerca de 45 milhões aí, para estampar a marca na camisa do Vasco da Gama, sem contar que tem outros benefícios, né? Porcentagem aí, no caso, de vendas de camisa, etc e tal. Então, fica ligadão aí, né, que a gente vai trazer aí todas as informações relacionadas à empresa Nike. Sei que muitos torcedores estão muito ansiosos para ver a Nike na camisa do Vasco. Eu sou um, já separei até o cartão aqui para efetuar uma compra, né, para comprar uma camisa da Nike assim que tiver disponível, né? A princípio será no ano que vem, porque o contrato com a Capa se encerra no final desse ano. Então a gente já está ansioso aí, né? O Vasco meio que já soltou, né? Acabou apagando ali de repente por questões aí que tem contrato ainda com a Capa, né? De repente aí para não ficar mal com a empresa, no caso, né? Então fico muito feliz de saber aí que a Nike é uma gigante que vai estar na camisa dos Gigantes da Colina. E agora a gente vai falar aqui do futebol para finalizar o nosso vídeo. Hoje vai ser um vídeo um pouco curto, não será aquele vídeo que a gente costuma fazer aqui no canal de 15 a 20 minutos. E olhe lá quando não passa de 20 minutos, né? O Lloyd Augusto fez aquele papelão, né, no jogo contra o Operário. O Vasco precisando de matar, né, naquela altura do jogo, precisando de matar, né, o Operário, né, matar o resultado também, fazer ali um 2-0 para ter ali liquidado o Operário, né, e ter tirado qualquer chance da equipe paranaense de fazer o Vasco passar esse sufoco que passou, né? Infelizmente, foi para os pênaltis, né? O Operário empatou ali no finalzinho. A gente sabe como é que foi. Teste para cardíaco, né? No caso, me desculpa. A gente sofreu aí, foi muita emoção nos pênaltis, graças ao Léo Jardim. A gente conseguiu passar, né? E, cara, o Lloyd Augusto fez aquele papelão, botando a mão no ouvido, né? Depois que deu chute, parecia até que ele tinha feito um gol. E antes disso, o Lloyd Augusto não quis ouvir as instruções do técnico Fernando Diniz. O Lloyd Augusto deu uma de maluco, falou que o Fernando Diniz estava falando pra caramba e não ia até ele. Isso pegou muito mal, mas o nosso técnico Fernando Diniz é um técnico que tem
muita afinidade com os jogadores, é um técnico que tem uma ótima gestão com o grupo, e ele, em nenhum momento, principalmente naquela altura, né, do jogo, o Vasco precisando de fazer ali, né, um placar melhor, e depois o jogo acabou indo para os pênaltis. O Fernando Diniz foi muito sábio ao não se estressar, não se irritar, não xingar o Lloyd Augusto, né, que é um cara maluco mesmo, Debi Lloyd. Inclusive, eu acho que ele deveria, né, ter até ganhado aí uma punição, mas já que o técnico Fernando Diniz teve aí, né, uma atitude muito bacana, né, uma atitude aí de sujeito homem, uma atitude que mostra quanta dignidade e também quanta humildade o Fernando Diniz tem. É um técnico que, na minha opinião, é muito vencedor, um técnico aí muito inteligente e que tem, né, um cara que tem um trabalho muito bom, né? No caso, em alguns clubes aí que passou, outros trabalhos aí que quando ele pegou no meio não foi muito legal, né? Mas a gente aqui não tá aqui para julgar o Diniz, né? Até porque todo técnico tem altos e baixos na carreira. É só vocês olhar, né, a carreira dos técnicos aqui no Brasil. Muitos técnicos aí que uma hora estão lá em cima e daqui a pouco estão lá embaixo, sendo rejeitado pelos clubes, etc e tal. Então, eu gostei muito dessa atitude do Fernando Diniz, de ter ficado na dele, né, ter evitado o pior, né, ter evitado aí até mesmo um desgaste com o restante dos jogadores do elenco, caso o Diniz xingasse ou debatesse aí, ou tirasse até o Lloyd do jogo, né, querendo mostrar aí a autoridade. O Fernando Diniz saiu os bastidores do Vasco, né? A maioria de vocês já deve ter visto. Eu fui não fui o primeiro, né? Porque a Vasco TV aí tem cerca de quase 1,5 milhão de inscritos. Mas assim que lançou os bastidores aí, com meia hora que foi lançado o vídeo, eu já estava lá assistindo. E, cara, uma situação aí muito interessante, uma situação que demonstra toda a humildade e personalidade, né, do Fernando Diniz. É um cara sábio, um cara muito inteligente. Tem que ser parabenizado a atitude que o Diniz teve nos bastidores, né? O Diniz, ao invés de dar esporro, de fazer qualquer coisa com o Lloyd Augusto, né, que ele estaria na razão dele se ele chamasse atenção, porque o Lloyd Augusto realmente é um cara 22, maluco. Teve aí uma atitude de doido, né? Um cara que não tem uma cabeça muito boa, né? Tem uns probleminhas aí. O Diniz abraçou o Lloyd Augusto, o Diniz conversou com ele nos bastidores. É só vocês repararem aí no final do vídeo aí dos bastidores, o Diniz abraçando e conversando e acariciando, se eu não me engano, a cabeça do Lloyd, né? Passando a mão. Então, eu gostei muito dessa atitude aí do Diniz, e isso faz com que ele continue, né, ganhando aí a admiração dos jogadores do Vasco e também tendo mais afinidade ainda com esses jogadores, né, e ganhando um conceito com os jogadores e ganhando também o vestiário, né. O Diniz aí merece os parabéns aí por essa atitude. E, cara, o Vasco pega o Fluminense. O clássico vai acontecer, né, nesse fim de semana que vai vir, no sábado. O Vasco encara o Fluminense. A princípio, não temos aí informações sobre jogadores lesionados, né, jogadores aí do Vasco. Graças a Deus aí, nenhum lesionado e nenhum pendurado aí para essa partida. Pendurado, no caso, eu já não sei, né, me desculpa. Nenhum jogador aí vai desfalcar, né, o Vasco. Nenhum jogador ficou pendurado, no caso, né? Então, teremos aí força máxima contra a equipe do Fluminense, o mesmo time que enfrentou o Operário, e com uma vantagem, né? O time vai ter jogadores como Nuno Moreira,
Felipe Coutinho, jogadores aí descansados aí para essa partida, né? Jogadores saíram logo no começo do segundo tempo, aos 20 minutos, o Diniz tirou o Coutinho, o Nuno Moreira, e esses jogadores vão estar fresquinhos aí para pegar o Fluminense. Fluminense que ganhou ontem, né? Se classificou na Copa do Brasil ganhando de 4-1 da Aparecidense, jogando fora de casa. O time do Fluminense é um time enjoado, né? É um time que está sendo muito bem treinado pelo Renato Gaúcho. Mas o Vasco vai ter aí força máxima, vai ter um de seus melhores jogadores aí descansado, né? Como no caso do Nuno, do Felipe Coutinho. Jogadores aí muito importantes que podem tirar, né? Uma cartinha ali, né? Do baralho e acabar decidindo a partida aí pro Vasco. E o Vasco vai estar aí muito forte para essa partida. O Diniz quer vencer o seu ex-clube. O Diniz deixou bem claro em sua entrevista coletiva que ele deu à Vasco TV logo após a classificação do Vasco em cima do Operário, né? O Diniz quer enfrentar o Fluminense. Então, vamos aí com tudo para vencer esse clássico. Todos os jogadores aí disponíveis, nenhum lesionado, graças a Deus, nenhum jogador pendurado, como eu já falei, né? Então, teremos aí força máxima e vamos buscar essa vitória aí contra o Fluminense. E é isso, torcedor. Esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente não tem nenhuma informação aqui de provável escalação, né? Mas a princípio o Diniz pode estar mantendo, né, a mesma equipe que enfrentou e venceu muito bem o Fortaleza e acabou, né, oscilando contra o Operário, mas graças a Deus conseguimos a classificação, graças ao nosso goleiro Léo Jardim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito, compartilha o vídeo. E para finalizar, a situação do Léo Jardim ainda segue indefinida com o Vasco. O Vasco logo após o Léo Jardim, né, ter praticamente aí classificado o Vasco. Classificou, né? O Léo Jardim salvou nos pênaltis. Ali a gente dependeu mais do Léo Jardim do que dos próprios jogadores do Vasco, né? Então, a tendência aí é que o Vasco venha tentar fazer de tudo aí para tentar renovar com o Léo Jardim. E vamos ver aí os próximos capítulos aí, né? Vamos ver aí se o Léo Jardim já vai ter seu contrato renovado essa semana ainda. Mas as negociações aí seguem em andamento. Lembrando que o Léo Jardim tem uma cláusula aí, né, no seu contrato, que se jogar 60% das partidas do Vasco no ano, ele já tem seu contrato renovado automaticamente. Mas o Vasco vai se apressar, né? Porque o goleiro Léo Jardim não pode estar dando mole com ele, porque tem muitos times aí querendo contratar o Léo Jardim. Clubes da Europa, clubes aqui também do Brasil, né? Querendo aí contratar o Léo Jardim, que é um atacante, perdoa, cara. É um goleiro aí de nível de seleção brasileira. É um goleiro aí com muita qualidade, né? Então, o Léo Jardim, o Vasco vai fazer de tudo aí para tentar renovar com ele, mas a gente sabe aí, né, que o Vasco tem uma dívida com o Léo Jardim, então vai ter que arcar aí, né, os direitos de imagem, de luva, né, o que tem pendente aí com o Léo Jardim, para depois fazer uma proposta, né, bacana aí de salários e renovar aí, pelo menos aí, cara, mais uns 3 anos aí com o Léo Jardim. Está de bom tamanho aí, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas certeza que esse ano o Léo Jardim está performando muito. A tendência é que ano que vem também. E é isso, torcedor. É isso. Fica com Deus aí, tamo junto. Saudação vascaína aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. Um abraço aí.